Um salve das galáxias, pessoal. Ritson Lucas na área. Vamos para a segunda parte do tema contestação. Eu quero conversar contigo agora sobre a estrutura da contestação. Vejam só. O autor, ele faz uma alegação contra você. Ele pode dizer que você é feio, ele pode dizer que você é doido. E na contestação, o que você tem que dizer? Você tem que dizer que você não é feio, você tem que dizer que você não é doido. Só que antes de alegar o mérito, antes de falar sobre a loucura, sobre a beleza, existem algumas matérias que elas são chamadas de preliminares de mérito. É pelo seguinte, quando eu estou diante de uma contestação, quando eu vou fazer a contestação, é nela que eu vou trazer minhas matérias de defesa. Mas as matérias de defesa, elas podem ser processuais ou de mérito. O que vai acontecer? Antes de analisar o mérito, antes de alegar que você não é louco, que você não é feio, você tem que fazer as defesas processuais. As defesas processuais, você ataca o processo. E elas estão previstas no artigo 337 do CPC. O artigo 337, ele traz as preliminares de mérito. Ele diz o seguinte, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, suscitar todas essas matérias aqui. Então, por isso que eu falo preliminares de mérito. Antes do mérito, ele tem que falar sobre esse assunto. Todo mundo já deve ter visto, né, briga na escola. Eu tenho duas amigas que uma vez elas brigaram na escola e uma chamou a outra de foló. Eu disse, você é foló. E a que foi acusada de foló disse o seguinte, quem é você para dizer que eu sou foló? Vejam só, ela não falou que ela era apertadinha. Ela não rebateu, ela apenas disse o seguinte, quem é você? Então ela trouxe uma preliminar. Antes de discutir o mérito, se ela era foló ou não, ela trouxe uma preliminar. Isso é a mesma coisa para o processo civil. Antes de discutir o mérito, o réu tem que alegar essas matérias previstas no artigo 337. E você que vai fazer concurso público, tu tem que saber todas. Eu trouxe um mnemônico, ele não é pequeno, mas ele ajuda porque você tem que gravar. E em prova de processo civil é que faz toda a diferença. É bem assim, 6 in, 2 com, perelico, falta a calção da chinesa com li. A com li tá pelada, ela tá pelada, tá sem calção. 6 in, 2 com, difícil, né? Difícil pra cacete, 6 in, 2 com? Não, é fácil, pô. 6 in, 2 com, perelico, falta a calção da com li. Não é difícil. 6 in, 2 com, perelico, falta a calção da com li. Treina que isso aqui você vai matar bacana, tá? E olha só, o que eu colocar aqui no quadro, você passa limpo que vai te ajudar na memorização. Agora o 6 in pra gravar, velho, é igual aqueles ré lá, né, de forma de provimento, forma de vacância, que tu fica doido lá na Lei 8.112. Mas olha só, quando eu falo 6 in, tu tem inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa, inépcia da inicial, tu também tem indevida concessão do valor da causa, incapacidade da parte de efeito de representação, e você também tem a última situação, que é a indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pessoal, você tem que saber esses 6 in. Eu vou colocar um macete aqui para tu complementar e saber o que é cada um desses 6 in. Primeiro in, imagina o teu ex nu na CIT. Como, Ritson? Ex nu na CIT? Ex nu na CIT. Inexistência ou nulidade de citação. Ritson, mas o que ele está fazendo pelado, né? Ele está com ABS, aquele freio, rela. Como assim com ABS rela? Além de inexistência e nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa. Incompetência relativa não é através de exceção, Ritson? Não, já te disse que a exceção não existe mais. Tanto faz se incompetência absoluta ou relativa, elas são tratadas em preliminar de contestação. Inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa. Agora tu imagina aquele negócio chamado asépsia, aquele sabonete. Ritson, o que tem a ver asépsia? É porque foi a única coisa que eu achei para rimar com inépcia, né? Asépsia e inépcia. Então, inexistência e nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa e inépcia. Mas onde que eu vou passar o asépsia, Ritson? Eu vou tirar a espinha da cara de quem? Da vaca. Que vaca, Ritson? Esse bicho é doido. Olha só. Incorreção do valor da causa. Incorreção do valor da causa. Você também alega em preliminar da contestação. Agora, olha só. O ex do Nacite com ABS rela, asépsia na vaca, capa de graça. Ritson, capa de graça? Capa. Incapacidade da parte, defeito de representação e de graça. Indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita. 6 in.
Isso, o que é cada um desses daqui? Olha, inépcia tu já sabe, que eu já conversei contigo sobre petição inicial. Agora vejam só, por hora, eu só quero que você grave, isso daqui é preliminar de contestação. Essas matérias, porque ele vai te perguntar qual das alternativas abaixo incumbe ao réu alegar antes de discutir o mérito, tu tem que saber tudinho. Além do 6 in, 2 com. Quais são os 2 com? Conexão e convenção de arbitragem. Ritsu, pelo amor de Deus, o que é conexão? Calma, diabo, calma, calma. Por hora só grava que conexão e convenção de arbitragem são preliminares de contestação. Vamos manter o foco, tá? Depois eu te explico. Perelico, o que é perelico? Peré, perempção, litispendência e coisa julgada. Perempção, litispendência e coisa julgada. Falta caução é falta de caução. E com a ausência de uma das condições da ação, que é a legitimidade e o interesse. Então, 6 in, 2 com, perelico, falta caução da com Treina em casa que tu não erra isso aqui não, tá? Eu sei que é um mnemônico grande, mas é importantíssimo. Você pega o artigo 337, tu olha para ele e fala assim, meu Deus, que droga. Mas com o passar do tempo, tu vai gravar, ó. O que é o ex nuna sit? Inexistência ou nulidade de citação. E o com ABS rela, incompetência absoluta ou relativa. Asépsia, inépcia. Invaca, incorreção do quê? Do valor da causa. Incapa o quê? Incapacidade. E de graça, indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2 com, conexão e convenção de arbitragem. E perelico, o que é perê? Perempção. Litispendência, coisa julgada. Falta caução e ausência das condições da ação, legitimidade e interesse. Ritson, eu aprendi na faculdade que o artigo 337 foi feito para ser consultado. Olha, eu concordo contigo, eu aprendi a mesma coisa. O problema é que na prova objetiva eu não posso levar o vademecum para consultar. E o que a nossa banca vai fazer? Ela vai perguntar. Então eu tenho que saber isso daí. Beleza, até aí? Agora, olha só. Eu quero que tu tome cuidado, porque essas matérias que são preliminares de contestação, praticamente todas são matérias de ordem pública. E quando eu estou diante de uma matéria de ordem pública, o juiz deve alegar de ofício. Então, se o juiz verificar que a citação é nula, como assim nula? Você sabe que a citação existe, todo um procedimento para ela. Me responde, um réu incapaz pode ser citado pelos correios? Não. Então, eu estou diante de uma nulidade. Então, quando eu tenho nulidade de citação, quando eu tenho uma inexistência de citação, mesmo que o réu não fale nada, o juiz pode alegar de ofício. Do mesmo jeito, quando o juiz não tem competência absoluta. Quando o juiz não tem competência absoluta, mesmo que o réu não fale nada, o juiz tem que alegar de ofício. São matérias de ordem pública. Só que na prova, eu tenho 2 assuntos, isso cai demais, que estão aqui e o juiz não pode alegar de ofício. Quais são os 2? Árbitro, rela. Então, essas matérias o juiz alega de ofício. Ele só não alega de ofício o árbitro rela. O que é árbitro rela? Convenção de arbitragem e rela. Incompetência relativa. Então, diz o seguinte, todas as matérias do 337, o juiz alega de ofício? Não, ele não alega de ofício 2 assuntos, que é o árbitro rela. Árbitro, convenção de arbitragem. E rela, incompetência relativa. Tranquilo até aí? Lembra, 6 in, 2 com, perelico, falta caução da com Tranquilo? Fechou? Agora que eu sei das preliminares, eu vou começar a desmontar os assuntos e primeiro eu quero aqui no perelico. Ritsu, o que é litispendência? O que é coisa julgada? Olha, o parágrafo 1º do artigo 337, ele fala de identidade de ações. Quando que eu tenho ações idênticas? Você tem ações idênticas quando as ações são iguais. E para elas serem iguais, elas precisam ter os mesmos elementos. E quais são os elementos? Papeca. O que é papeca? Partes, pedido e causa de pedir. Quando eu tenho 2 ou mais ações com as mesmas partes, mesmo pedido ou mesma causa de pedir, essas ações são idênticas. E se eu tenho ações idênticas, eu não posso ter processo, uma correndo com o juiz, outra com outra. Não, isso não pode acontecer, gente, não pode. Então, quando eu estou diante de ações idênticas, a segunda ação, ela tem que ir para o saco, pô. A segunda ação tem que ser extinta, pô. Por quê? Para evitar a violação ao princípio da segurança jurídica. Só que quando eu tenho 2 ou mais ações, essa segunda ação pode ser extinta porque ocorreu litispendência, ou a segunda ação pode ser extinta porque ocorreu coisa julgada. Qual é a diferença? A diferença é que ocorre a litispendência quando a primeira ação, a mais antiga, ainda está em curso. E a coisa julgada é quando a primeira ação, a mais antiga, já transitou em julgado. Não entendi porcaria nenhuma, Ritson. Vejam só.
Eu sei que duas ou mais ações são idênticas quando elas têm as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Agora vem cá comigo. Imagina que Cláudio, o vulgo Claudete, conhece, tá, meu amigo, isso aqui. Cláudio, é você, Cláudio? Olha só. Cláudio, ele promove uma ação contra a União. Ele é o autor, a União é ré. E o Cláudio pede na justiça a condenação da União e indenizar ele por auxílio calcinha. Ele alega que ele tem esse direito previsto em lei. Acontece que essa ação cai na mão do juiz K. E esse juiz K é do cacete, o bicho não dá porra nenhuma. E como caiu na mão do juiz K, o juiz K recebeu a ação em 2015 e o Cláudio, putz, me lasquei, não vou receber minha calcinha. Aí o Cláudio espera dar 2016 e entra com a mesma ação. Cláudio contra a União, mesmas partes, pedindo auxílio calcinha, mesmo pedido, e alegando que o auxílio calcinha tem previsão em lei, mesma causa de pedir. Ele entra com uma segunda ação em 2016, para quem? Para o juiz H. E o juiz H é o juiz da hora, o que dá. Então, o que acontece? Eu tenho duas ações idênticas, duas ações com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Não tem essa segunda ação aqui? Essa segunda ação vai ser extinta. Por quê? Porque eu já tenho um primeiro processo idêntico, eu não posso deixar isso aqui acontecer. E essa segunda ação ela pode ser extinta por litispendência ou coisa julgada. Quando que vai ser litispendência? Essa segunda, a mais novinha, vai ser extinta por litispendência quando essa primeira estiver em curso. Ela ainda está em andamento, ainda não acabou. Agora, essa segunda ela vai ser extinta por coisa julgada quando essa primeira ela já tiver transitado em julgado. Então, tu sabe o que é litispendência, você sabe o que é coisa julgada. Tranquilasse até aí, pessoal? Beleza. Então, me responde o seguinte. Litispendência é coisa julgada é litispendência. Litispendência é coisa julgada. Coisa julgada não é litispendência. E litispendência não é coisa julgada. As ações podem ser idênticas quando eu tenho três elementos iguais. Quais são os três elementos da papeca? Partes, pedido ou caso de pedir. Imagina que essa ação de cima é idêntica à ação de baixo. Só que essa ação de cima, ela está em curso, ela está em andamento. Se a ação de cima está em andamento, a de baixo, que é mais novinha, vai ser extinta por quê? Litispendência ou coisa julgada? Litispendência. E se essa daqui já tivesse transitado em julgado? Essa daqui seria extinta por quê? Por coisa julgada. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Olha só. Nós conversamos agora há pouco que as matérias do artigo 337 são matérias de ordem pública. E se são de ordem pública, o juiz tem que alegar de ofício, salvo duas. Tem duas que ele não pode alegar de ofício, que é o quê? Convenção de arbitragem, incompetência relativa, árbitro-rela. Ritz, o que é convenção de arbitragem? Caríssimos, não existe apenas a jurisdição para se resolver conflito. Quando você tem um direito violado, o juiz, ele não é a única forma que você tem para resolver o teu problema. Existem outras. Uma delas é a arbitragem. Então, a arbitragem é um meio alternativo para se resolver conflito. Que olha só, lá na arbitragem, eu não vou aplicar todas as penalidades processuais que tem no processo civil, né? Então, lá é uma forma mais tranquila. Com o juiz, não. Com o juiz, se você vacilar, tu tá lascado, né? Então, o que acontece? Tem muita gente que faz a opção por resolver o conflito lá perante a arbitragem. Agora acontece o seguinte, tem tarado que começa a estudar aqui e já quer pegar a lei de arbitragem e já, velho, não viaja, velho. Vocês observaram que no curso eu coloco o título, o artigo e me mantenho focado no tema? Isso é importante, você que está fazendo prova, foco é importante. Tem tanta coisa para estudar, cara. Tu não tá nem dominando aqui, tu quer ir lá na casa do Crica. Daqui a pouco tu tá estudando pro Enem, velho. Começou a estudar processo civil, vai estar lá estudando pro Enem. Tu não é doido, tá comendo cocô? Não tá, pô. Então vamos manter o foco? Então eu já sei que a arbitragem é um meio alternativo para se resolver conflito. Eu não sou obrigado a entrar com ação. É facultativo o exercício desse direito. Se eu quiser resolver o problema perante um árbitro, eu posso sim. Agora o que vai acontecer? Nós sabemos que a convenção de arbitragem é uma das preliminares de contestação. Significa dizer que se tiver uma convenção de arbitragem lá, o réu vai alegar, ó, seu juiz, o senhor não pode alegar nada não, porque ó, a parada é lá, tá? Você pode alegar na preliminar. Agora, o que vai acontecer? Existem situações que a parte entra com a ação na justiça e depois ela, putz, por que eu estou aqui no juiz? Se eu posso pegar e ir lá com o árbitro? Olha o que o CPC diz. O CPC fala que a ausência de alegação de convenção de arbitragem, como assim? Se o réu não alegar essa convenção de arbitragem na preliminar de contestação, ele ficar caladinho, se ele não alegar, isso significa a aceitação da jurisdição.
Significa dizer que tu está entregando a resolução do teu problema para o juiz. E depois, se eu me arrepender, se eu quiser deixar o juiz de lado, abandonar o juiz... Não, nega, nega, nega. Porque segundo o CPC, se você não alegar a convenção de arbitragem, se o réu não alegar, se tiver ausência, isso significa ausência da jurisdição, perdão, significa aceitação da jurisdição, aceitação que o teu conflito seja resolvido pelo juiz e renúncia à arbitragem. Então, velho, esquece a arbitragem. Entrou com a ação, não falou nada da arbitragem, se lascou, vai ser resolvido pelo juiz. Então, lembra, a ausência de alegação de arbitragem implica em aceitação da jurisdição. Significa dizer que você escolheu o juiz. E escolhendo o juiz, está renunciado à arbitragem. Fechou até aí? Agora vejam só. Quando eu falei do perelico, eu já te expliquei o que é litispendência e coisa julgada. Falta te explicar sobre o quê? Sobre perempção. Ritson, é tanto nome feio, Ritson, pelo amor de Deus. Caríssimos, a gente sabe que o caminho não é fácil. Principalmente para quem não faz direito, essas nomenclaturas podem parecer diferentes. Mas para quem faz também, gente, é muito nome técnico, eu sei. Mas calma que a gente chega lá. Quando eu falo perempção é como se fosse uma perda de um direito de praticar um ato processual. A perempção, que eu vou estudar de novo mais à frente quando a gente falar em sentença, ela ocorre quando o autor abandonar a causa por 3 vezes. O que acontece? O autor abandona a causa por 30 dias. O juiz dá um prazo para ele, intima, aí beleza, ele não faz nada, extingue o processo. Aí ele abandona de novo, extingue o processo. Ele abandona 3 vezes. Aí na 4ª vez ele quer entrar de novo. Não, filho. Se entrou uma primeira vez, abandonou. Entrou uma segunda, abandonou. Entrou uma terceira, abandonou. Na 4ª tu não pode mais não, porque ocorreu o quê? Perempção. Então a perempção é a perda do direito de praticar um ato. Quando? Quando eu tenho abandono da causa, por quê? Por 3 vezes. E a parte ela não corrige a falha após a intimação do juiz. Mas por hora grave apenas o seguinte: perempção, abandono por 3 vezes. Quem estuda para TRT, toma cuidado, porque eu tenho uma perempção trabalhista, e lá não é 3, lá é outra coisa, tá? Mas aí tu estuda lá com o teu professor de processo do trabalho, se tu quiser que seja eu, fechou, tá? Então, ó, perempção, abandono, ele é 3 vezes. E eu conversei contigo sobre três institutos: perempção, litispendência e coisa julgada. Perempção, litispendência e coisa julgada, e eu falei da arbitragem. Perempção, litispendência, coisa julgada e arbitragem. Qual desses 4 é um meio alternativo para se resolver conflito e que você pode falar, não, eu não quero juiz, eu quero essa outra pessoa. O que é isso? Arbitragem. Qual é o nome do Instituto de Processo Civil em que eu tenho 2 ou mais ações e essa segunda vai ser extinta? Ela vai ser extinta porque ela é igual à primeira e a primeira está em curso. Como é que é o nome desse instituto em que eu tenho 2 ou mais ações idênticas e a primeira está em curso? A segunda vai ser extinta por litispendência. E se a primeira tivesse transitado em julgado, a segunda ia ser extinta por coisa julgada. E como é que dá o nome mesmo lá do instituto? Que eu esqueci, sabe, eu esqueço. Qual é o nome do instituto em que o autor abandona a causa por 3 vezes? Ele dá causa à extinção do processo 3 vezes por abandono. Qual é o nome disso? Perempção. Viu como é que não é difícil? Você está conseguindo bater. E o perelico lembra que é preliminar de contestação. Agora, vamos fechar aqui. Só faltam 2 pontos para a gente falar. A conexão, ela também é uma preliminar de contestação. Ó, conexão e continência são diferentes. Conexão e continência são formas de reunião de processos perante o juiz pré-evento. Opa, Ritsu, calma. Gente, olha só, vou te explicar, calma. Primeiro eu quero que você lembre o seguinte: conexão é uma preliminar de contestação. Se você verificou que ocorreu a conexão, tu alega em preliminar de contestação. A diferença de conexão e continência, se cair no teu edital, tu assiste o vídeo relativo à competência, tá? Se cair. Agora, olha só, presta atenção. O que é conexão? Conexão é a reunião. É a reunião de 2 ou mais ações em que é comum o pedido ou a causa de pedir. O pedido é igual ao outro pedido. A causa de pedir é igual a outra causa de pedir de processo distinto. Isso aqui não é litispendência? Isso aqui não é coisa julgada? Não. Cuidado que eu vou te explicar, você vai entender a diferença de litispendência, coisa julgada e conexão. Imagina o seguinte, imagina que tem um pai, e esse pai ele tem um filho e tinha uma esposa, e esse pai vem a falecer. E esse pai vem a falecer por culpa desse réu. Réu, você está lascado que eu vou te colocar no pau. O que acontece? O filho,
ele entra com o processo número 1. O filho entra com o processo número 1, pedindo condenação desse réu, por quê? Por danos morais. Pedindo danos morais, pedindo danos materiais. E qual é a causa de pedir? Falecimento do pai, falecimento da pessoa. Em outro processo, que é o processo 2, a ex-esposa, né, a viúva, ela entra com uma ação contra o mesmo réu, contra ele, pedindo o quê? Pedindo condenação do réu em danos morais e não sei o quê. Agora preste atenção. O processo 1 é idêntico ao processo 2? Ridson, é idêntico sim, Ridson. Não é idêntico caceta nenhuma. Tu tá doido, diabo? Tu tá doido? O que tem de idêntico aqui? Eu te falei que uma ação é idêntica à outra quando eu tenho a mesma papeca. O que é papeca? Partes, pedido e causa de pedir. Quais são as partes do processo 1? Filho e réu. Quais são as partes do processo 2? Ex-esposa e réu. As partes são iguais? Não são. Então, se não são iguais, isso aqui não é litispendência, pô. Isso não é coisa julgada. Para ser litispendência e coisa julgada, tem que ter a mesma papeca. Mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Ufa, Ritz, eu passei minha vida toda, nunca entendi essa porra. Se eu soubesse que era tão simples. Pois é. Litispendência e coisa julgada é a mesma papeca, mesma parte, pedido e causa de pedir. Aqui as partes não são iguais. Só que eu corro o risco desse processo 1, o juiz deferir o pedido. E no processo 2, o juiz indeferir. Então, por questões de segurança jurídica, eu posso pegar esses dois processos e reunir. Eu posso pegar essas duas ações e reunir num processo só. Eu posso fazer a conexão. E por que eu faço a conexão? Eu faço a conexão porque eu tenho identidade no pedido, eu tenho o mesmo pedido, ou então a mesma causa de pedir. Mas as partes são diferentes. Como as partes são diferentes, não dá para ser aqui em cima. Ritson, e se as partes forem iguais? Se as partes forem iguais aqui nesse exemplo, aí já não seria conexão. Seria litispendência e coisa julgada. Só que como as partes são diferentes, é conexão. Tranquilo até aí, pessoal? Lembre-se. Preliminar de contestação. Eu vou te dizer uma matéria e tu vai me dizer se é preliminar de contestação ou não. Beleza até aí? Tranquilo. Incompetência absoluta, é ou não é? É. Incompetência relativa, é ou não é? É. Inexistência ou nulidade de citação, é ou não é? É. Amicus curiae. Não, isso amicus curiae não é. Não é, pô. Amicus curiae é intervenção de terceiros. Né? Indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita, é ou não é? É. Então, na prova, ele vai te perguntar isso daqui. Quais são as matérias que se discute antes do mérito? Lembre que delas existem duas que o juiz não pode alegar de ofício. Árbitro, rela. Quais são elas? Convenção de arbitragem e, além disso, a incompetência relativa. Agora, vamos lembrar. Perempção, litispendência, coisa julgada e conexão são coisas diferentes. Perempção, litispendência, coisa julgada e conexão são coisas diferentes. Primeiro, qual desses 4 institutos, perempção, perelico e conexão, qual desses 4 eu dou nome quando o autor dá causa à extinção do processo por abandono em 3 vezes? O que é? Perempção, litispendência, coisa julgada ou conexão? Perempção. Qual é o nome do instituto em que eu tenho 2 ou mais ações idênticas, mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Só que a segunda vai ser extinta. Ela vai ser extinta porque ela é idêntica à primeira. Só que a primeira está em curso. Se a primeira está em curso, a segunda vai ser extinta por litispendência. E se a primeira já tiver transitado em julgado? Coisa julgada. Como é que dá o nome do instituto em que eu tenho 2 ou mais ações, e essas 2 ou mais ações elas vão ser reunidas no mesmo processo? Por quê? Porque é idêntico o pedido ou a causa de pedir. O pedido ou a causa de pedir. Nesse caso, eu estou diante da conexão. Caríssimos, beleza, sangue no olho até a posse, pra cima caveira, fui!